Olá, me chamo Paulo Victor e eu sou professor de Sociologia do Instituto Livre. Bom, agora a gente vai dar início às nossas primeiras unidades do nosso caderno, a unidade 1, onde tem como um tema principal abordar o que são as ciências sociais e o porquê de se fazer ciências na humanidades e também sobre a temática do senso comum e do conhecimento científico. Bom, as ciências sociais, ela é formada por três ciências chaves. No caso, seria a sociologia, a antropologia e a ciência política. Cada uma dessas ciências, ela tem um aspecto individual muito particular do modo de se fazer ciência e também um modo muito geral também dessa forma. Bom, as ciências sociais, elas estudam basicamente o quê? Elas estudam a humanidade e suas constantes transformações. As ciências sociais, elas têm um papel definitivo, por exemplo, nas transformações que acontecem no meio social e suas explicações. Em primeiro tópico, a gente tem a sociologia. A sociologia, ela começa a surgir em volta das revoluções que começavam a haver ali no século XVIII, no século XIX, e com essas transformações se criou-se o papel de querer estudar que transformações eram essas que as sociedades vinham passando, assim como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, coube à sociologia, no caso, estudar essas transformações e o porquê dessas modificações na sociedade. Em segundo tópico, a gente tem a antropologia. A antropologia, ela é uma ciência que estuda algo mais particular do homem, quando se vai em tribos, quando se vai em comunidades, os seus modos, os seus hábitos. A antropologia, ela tem como esse papel fundamental de estudar o homem. E a ciência política, ela é a última ciência a compor as ciências sociais, porque justamente o papel dela é, depois que as sociedades passaram por essas transformações, as sociedades passaram por disputas políticas, a ciência política tem como papel fundamental estudar como se dá essas relações de poder, essas relações de troca entre os homens. As ciências sociais, elas têm como um papel muito importante sobre o lado crítico do ser humano e o lado crítico de cada sociedade. Ela chega com a proposta de questionar o que antes se falavam das leis divinas. Antigamente, quando você tinha algumas sociedades que elas se desenvolviam os seus papéis de gênero, de homem, mulher, como formavam o seu estado, como formavam as suas civilizações, eram muitas vezes baseadas sobre leis divinas, sobre deuses, sobre rituais místicos, e a partir de um advento das grandes navegações, onde os homens começam a explorar novas terras, os homens começam a sair da sua zona de conforto, que era a cidade, e essa cidade eram concentradas ali na Europa. Então os homens começavam a ver novos tipos de civilizações. Assim surge, é um epicentro para surgir a antropologia, porque aí o homem europeu, branco, que estava dentro ali dos seus aglomerados, ele começa a ver uma nova perspectiva e novas tribos, novas civilizações. Então, nesse contexto, começa a surgir a antropologia enquanto ciência também. E é justamente esse o papel das ciências sociais, onde eles têm esse método científico. E um dos grandes desafios para as ciências sociais é estudar justamente como estudar a sociedade, se essa sociedade ela está em constante transformação, se ela está em constante desenvolvimento. Então esse é um dos papéis, um dos pilares, no caso, fundamental, e de se questionar como podemos ter uma ciência na humanidade se essa ciência vai estudar uma sociedade que está em constante transformação, o que seria diferente, por exemplo, das ciências naturais. As ciências naturais, elas têm o seu objeto de estudo, é um objeto que ele está na natureza e que ele, ao longo do tempo, sofre algumas modificações,
mas é muito diferente de uma sociedade que ela está se transformando, que a todo momento, a cada instante, ela está mudando. Então esse é um dos desafios das ciências sociais, estudar o homem e a sociedade dentro dessa constante transformação. E passando da unidade 1 para adentrar logo no nosso tema, que é o tema 1, que o livro de vocês vem trazendo, que é a diferença entre senso comum e conhecimento científico. Esse tema, justamente, ele surge, o conhecimento científico, justamente para validar as ciências sociais e validar o fazer científico. Senso comum, a gente pode se entender tudo aquilo que é passado de geração em geração, a ideia, por exemplo, de uma receita de uma família, uma tradição de uma determinada tribo, que não tem necessariamente embasamento científico, que não tem necessariamente um método científico para se explicar aquilo. A gente pode dar um exemplo do senso comum, por exemplo, nas plantações e nas regiões que são rurais e que têm plantações e que muitas vezes esses pequenos agricultores, eles só têm o manuseio o manuseio da terra, da produção, mas eles normalmente não sabem muitas vezes como eles fazem aquilo, como eles produzem isso, porque eles têm foi algo que foi passado de geração em geração por cada família, e assim eles começam a trabalhar ali desde cedo, começam a plantar desde cedo, mas necessariamente eles não sabem muito bem em questão química, de biologia, mas eles sabem, por exemplo, que em determinado período do ano, se eles plantarem um solo fértil, eles sabem que dali vai crescer a plantação, no caso que ele deseja. Isso é datado como senso comum. Mas não é simplesmente que ele não saiba ou que isso não é válido. O senso comum, ele é muito válido quando eles têm uma eficácia. Por exemplo, em relação aos produtores da agricultura. O conhecimento científico, ele é uma quebra desse senso comum. Ele não há uma hierarquia de dizer que o senso comum é válido e o conhecimento científico é maior ou mais válido que o senso comum. Não se tem essa hierarquia das distinções dos saberes, mas o conhecimento científico, ele tem toda uma regra, todo um método, toda uma análise que o senso comum, por exemplo, não exige muitas vezes. Um engenheiro agrônomo, diferentemente do ruralista, no caso, da pessoa que trabalha na terra desde cedo e que cultiva isso desde família, o engenheiro agrônomo, ele está dentro de uma universidade estudando sobre química, sobre biologia, sobre tudo que compõe a natureza e aquele estado onde ele trabalha. Então ele tem uma análise, ele tem um método científico, o que também é bastante diferente do senso comum, e isso é que vai fazer diferenciar o senso comum do conhecimento científico. Muitas vezes o senso comum, ele tem algumas características próprias e ele pode ser diferenciado de diversas formas. Então a gente vai ter diversas formas de identificar um senso comum. Bom, como falado, o senso comum, ele possui algumas distinções. Nem toda vez o senso comum ele vai ser da mesma forma, como eu expliquei no fato das pessoas que trabalham no campo, que adquirem um conhecimento que vem de família, que vem de gerações. O senso comum, ele pode se ramificar de três formas. Ele é através da generalização, quando a gente determina um determinado tema, um determinado assunto e acaba colocando isso, expandindo isso ao máximo, sem nenhuma comprovação científica. A gente pode dar o exemplo como moradores da periferia. Algumas afirmações a gente consegue identificar em telejornais, em rodas de conversa, quando a gente fala que, por exemplo, que todo mundo que mora numa periferia, no caso, é bandido, ou é errado, enfim. Então, quando você faz essa generalização, você acaba silenciando diversas pessoas que moram ali dentro daquela comunidade e que muitas vezes não têm envolvimento com o tráfico, não têm envolvimento com a criminalidade. Então, o senso comum, isso reverbera nessa generalização, que acaba reverberando em um preconceito. Então, você tem um local
que você pegou uma opinião e que você generalizou para toda aquela comunidade, no caso, e depois disso ainda se tem uma segunda onda, que é o preconceito social, que no caso das generalizações, quando a gente generaliza certas coisas, a gente vai acabar encontrando esse tipo de preconceito. Em segundo tópico, são as verdades absolutas. O senso comum, muitas vezes, ele é pouco questionado. Quando você tem uma determinada comunidade, que tem um determinado ritual, que tem uma um determinado procedimento que é feito de passado de gerações e gerações, isso muitas vezes não é questionado a sua eficácia. A gente pode dar exemplos como, por exemplo, um chá, uma erva, por exemplo, que você toma porque o seu avô, a sua avó, falou que essa erva, por exemplo, ela é curativa para determinada coisa. Em algum tempo que ele usou aquilo, essa erva ela pode ter ajudado ele, entendeu? Essa erva ela pode ter curado que ele estava doente e tal. Mas não quer dizer que essa erva vá curar todas as pessoas que forem indicadas a tomar. Então, essas verdades absolutas e essas coisas são muitas vezes inquestionáveis. Você vai tomar porque o seu avô falou, porque sua avó falou, sua mãe falou. E isso muitas vezes acaba não sendo questionado. E o senso comum tem essa característica de muitas vezes ele ser uma verdade absoluta, onde as pessoas não podem questionar. E o terceiro tópico do senso comum seriam as relações de causa e efeito. Bom, para explicar melhor na apostila de vocês, tem um pequeno exemplo onde vai falar sobre essas relações de causa e efeito. Quando a gente vai falar de criminalidade, quando a gente vai falar de habitação. Quando a gente, na apostila, tem um exemplo que vai falar sobre como cada pessoa vê em relação à criminalidade, que, por exemplo, na periferia, será que tem mais criminalidade do que em bairros nobres? Essa é a diferença de habitação. A gente tem uma periferia, onde tem um estigma de uma criminalidade, e a gente tem um bairro nobre, onde muitas vezes acontecem, por exemplo, casos de criminalidade, só que a gente acaba não ficando sabendo. E isso vai criando estigmas, como nos telejornais. A mídia é um importante reforço desse estigma e desse senso comum. Por exemplo, muitas vezes o que é passado para as pessoas, às vezes a gente não tem a ideia de se aquilo tem uma veracidade ou se isso não tem uma veracidade. Então, esse terceiro ponto do senso comum é as relações de causa e efeito. Quando a gente acaba generalizando, acaba colocando que, por exemplo, em um bairro nobre a gente não vai ter criminalidade, em uma comunidade a gente vai ter criminalidade, a gente acaba tendo uma causa, e o efeito seria, no caso, o preconceito, de você estigmatizar aquele local, de você dizer que aquele local não é bem frequentado, que possivelmente não é bom ser frequentado. Então, esses são 3 tópicos, no caso, que o senso comum aborda e que o senso comum ele pode ser danoso também. E a diferença para o conhecimento científico, a apostila de vocês, ela coloca 2 tópicos, no caso, que seria baseado em critérios. Todo conhecimento científico que se é produzido na universidade, em um laboratório, na escola, enfim, todo conhecimento científico ele é baseado em critérios. É preciso se adequar aos fatos do caso, daquilo que se está se investigando, que se está analisando. Então, esses critérios, muitas vezes, eles têm que estar um pouco distante do cientista. O cientista ele não pode ter tanta aproximação como, por exemplo, o seu objeto de estudo, justamente por ser criterioso. O cientista precisa ser criterioso, diferente, por exemplo, de quem emite uma opinião de senso comum. Muitas vezes o senso comum ele não vai ter tanto critério quanto o conhecimento científico. No caso, muitas vezes ele não pode ter nenhum critério. Muitas vezes você joga um senso comum, fala uma opinião corriqueira e isso não tem critério algum, por exemplo, e isso causa essas relações de causa e efeito, como eu expliquei. E o segundo tópico seria dos métodos científicos. Todo conhecimento científico, toda pesquisa científica que a gente conhece hoje em dia, sejam elas nas áreas da humanidade, sejam elas nas áreas das exatas, nas áreas da natureza, elas precisam ter um método científico. É preciso é preciso partir de um lugar e se chegar a algum lugar usando o método. Toda pesquisa que a gente vê quando é publicada em jornal, em revista, em anuários, as mesmas pesquisas que vocês, por exemplo, vão se deparar,
teve esse método científico que o cientista usou para chegar a determinado exemplo, a determinado resultado. Um exemplo poderia ser dentro das ciências sociais. Quando se pesquisa uma tribo, uma comunidade, algo mais específico, por exemplo, uma comunidade afastada do Brasil, a gente vai ter, por exemplo, que conhecer um pouco como funciona a dinâmica social daquele local, como funcionam as relações de gênero, de papel, como funcionam as relações de trabalho, as relações de família. A gente tem que conhecer um pouco isso para depois a gente conseguir adentrar dentro daquela comunidade. Porque aquela comunidade que ela é específica dentro de um local, ela funciona de diferente forma, por exemplo, de um centro urbano. Quando nós pesquisamos no centro urbano, a dinâmica é diferente. Então, por isso que o método científico vai ser diferente, por exemplo, para adentrar aquela comunidade. Então, esses são alguns pontos que podemos fazer uma diferença ou fazer um contraponto entre senso comum e entre conhecimento científico. Bom, depois que a gente desenvolveu um pouco sobre a diferença entre senso comum e conhecimento científico, agora a gente tem alguns tópicos sobre qual é a busca da ciência e o porquê se fazer ciência e como a ciência ela surge dentro de um mundo onde se estava tudo, onde se acreditava muito em deuses, em ritos, e como a ciência ela dá essa quebra na história, no caso, ela rompe uma barreira para poder impulsionar novos desafios, para poder impulsionar novos questionamentos. Primeiro é a busca por uma realidade. Muitas vezes algumas histórias, alguns ritos de deuses, eles tinham uma realidade distorcida ou quem estava no poder, no caso, que eram reis no feudalismo, eles queriam ofuscar uma verdade. Então um exemplo disso era nas grandes navegações. Determinados locais eram conhecidos porque eram habitados, segundo crenças, segundo lendas, por monstros, no caso. Então, não se deixavam desbravar certos cantos, não se deixavam desbravar certas terras, justamente por conta que não se queria que se encontrasse o novo, porque a vida era determinada ali, dentro daquela cidade, dentro daquelas terras. Então se colocava essas crenças e esses mitos. Então, a partir das grandes navegações, um exemplo disso, pela uma busca pela uma nova realidade, as pessoas, no caso, os navegantes, eles começam a entender, a ver que tem uma outra realidade e que, por exemplo, essas histórias, elas ficavam muito mais dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto místico, e que esses monstros, na verdade, eram um medo, por exemplo, de se chegar a um outro local, de se desbravar novas terras. E isso a ciência ajudou muito nessa quebra desses padrões, desses ritos, dessas lendas. E um segundo tópico seria, ainda dentro dessas quebras de padrões, por exemplo, era o desvencilhamento um pouco mais das pessoas, do homem, à igreja. Então, quando se tem a busca por se fazer ciência também, ainda dentro desse panorama, não quer dizer, a ciência não quer dizer que, por exemplo, quem tem suas determinadas crenças, quem tem seus determinados ritos, que isso está errado ou certo, ou que isso é inverídico, no caso, não é dessa forma que a ciência traz. A ciência traz essas quebras de padrões, por exemplo, para se desvencilhar muitas vezes cidades que viviam de certas formas, de certas maneiras, por conta de determinada tradição. Então, com o iluminismo, no começo do século XVIII, e com a revolução científica, se adquire essas quebras de padrões, por exemplo, dentro da ciência, que a gente vai ver um pouco mais no próximo temática dessa unidade. E depois, a busca pelo conhecimento. Como a gente falou, dentro do senso comum, existe o conhecimento, existe diversos tipos de conhecimento, como o conhecimento que é passado de geração para geração, como o próprio conhecimento religioso, o conhecimento de trabalho que você adquire, mas o conhecimento dentro da área científica é um conhecimento onde você tem um máximo de desvencilhamento, por exemplo,
de certas questões onde você está mais envolvido. Quando a gente está falando do conhecimento religioso e quando a gente vai emitir uma opinião a respeito de determinadas coisas, a respeito de determinados temas, muitas vezes o nosso olhar e a nossa visão sobre aquilo está muito mais direcionado com a nossa opinião religiosa, por exemplo. Então, a ciência, ela justamente vem para quebrar isso, para falar que você pode emitir e pode analisar algumas determinados temas da sociedade, determinadas transformações da sociedade, sem necessariamente você ter essa atenção e você estar impregnado sobre o seu olhar religioso, sobre o seu olhar, sobre a sua determinada crença. Então a ciência começa a quebrar isso no século XVIII, com a Revolução Científica, e isso começa a causar algumas transformações na sociedade, seja no campo do trabalho, seja no campo do lazer, da cultura, da educação, e da educação principalmente porque as pessoas elas começam a se questionar sobre os modos de vida ao qual elas levavam, o modo de vida ao qual desde cedo elas eram acostumadas a ter. Então, com esse conhecimento e esse desvencilhamento, isso é uma busca, no caso, que a ciência propôs à sociedade, a essas quebras de padrões. E a ciência só consegue ter esse desvencilhamento e ter essas quebras de padrões em determinadas sociedades, por exemplo, através de questionamentos. Quando você se questiona sobre algo que muitas vezes você faz aquilo no modus operandi, no caso, que você faz aquilo de forma reprodutiva, quando você começa a ter esses determinados tipos de questionamento sobre o vestimento da roupa, sobre certos padrões de fala, certos padrões religiosos, sobre o questionamentos sobre a sociedade patriarcal, no caso, porque somente homens estão em situações de poder. Então, quando você tem esses tipos de questionamento, o primeiro passo, no caso, como se dentro da área científica fala, o primeiro passo para investigar, analisar determinada questão é você propor questões, é você questionar o porquê daquele objeto científico, porque as coisas se dão dessa forma e dessa maneira. Então, como esses questionamentos, por exemplo, das grandes navegações, onde os homens saíram e foram ver que naquelas terras não existiam monstros, não existiam mitos, que aquilo, na verdade, era um mito. Então, a partir disso, eles viram uma nova espécie de sociedade, assim como aconteceu no Brasil, por exemplo, quando os portugueses navegantes encontraram os índios. E o primeiro olhar é um olhar de estranhamento, quando vocês vivem em uma sociedade, uma determinada sociedade, com seus costumes, e você vê uma outra sociedade que nem vestimenta, por exemplo, muitos homens e mulheres usavam. Então os grandes navegadores começavam a se questionar que não existia somente no mundo, o mundo era muito maior, por exemplo, do que a Europa medieval, era muito maior do que os costumes e as tradições da Europa medieval. É claro que algum desses navegantes, dos portugueses, eles não aceitavam aquilo, por exemplo, eles achavam que a Europa, no caso, era algo superior por exemplo, aos índios no Brasil. Então, esse primeiro olhar de estranhamento muitas vezes lhe causa o desconforto de encontrar uma outra sociedade que vivia em um outro costume do que você, ou muitas vezes lhe causa o fato no caso que causou nos portugueses, que foi se achar soberano e achar que, por exemplo, os índios precisavam ser dominados. Então, esses tipos de questionamentos que os navegantes, primeiramente os navegantes tiveram, desvencilhou muitas questões religiosas. Alguns se aproximaram das questões religiosas e outros, no caso, tiveram um desvencilhamento. E as verdades não absolutas também é outra questão que a ciência traz. Porque o fato de a ciência, uma pesquisa científica, determinar de alguma forma um resultado, uma questão, não quer dizer que aquela pesquisa científica serviu e ela serve para aquele determinado período histórico, no caso. Por exemplo, quando a gente pode ver em grandes verdades que a gente tinha absolutas, que muitas vezes foram se perdendo. Por exemplo, o status da mulher em relações de poder. Antes você tinha, por exemplo, dentro de centros urbanos mesmo, de grandes cidades, onde a mulher tinha um papel determinado.
onde o papel determinado da mulher era cuidar da casa, era cuidar do lar, era das atividades domésticas, no caso. Então, com o passar do tempo, isso foi mudando. E essas verdades absolutas, elas meio que foram caindo. E a ciência tem um grande papel nisso, que é quando métodos científicos, pesquisas científicas dentro das ciências sociais e dentro das ciências da humanidade, no caso, eles começam a questionar por que somente o homem está dentro de relações, está no topo das relações de poder, por que somente o homem, no caso, tem os cargos mais altos e por que o papel doméstico é sempre designado à mulher. E sempre se começavam a questionar, ou as explicações, no caso, que davam para isso, era de que a mulher biologicamente, ou a mulher necessariamente, teria esse papel por conta dos seus afazeres, por conta de uma fragilidade ao qual alguns cientistas já afirmaram no passado. E com o tempo a gente foi vendo que não era isso. Algumas pesquisas relatam, por exemplo, que a relação patriarcal, e no caso o homem enquanto homem patriarcal, ele meio que tende a colocar as mulheres em determinados espaços da sociedade justamente para poder ter o poder e o domínio sobre os meios de produção, ter o domínio sobre o meio social. E essas verdades absolutas, a ciência, no caso, as ciências, sejam elas nas áreas da natureza, nas áreas da humanidade, elas têm esse papel crucial de questionar. E essas verdades absolutas, elas meio que vão se perdendo com o tempo. Não quer dizer, por exemplo, que uma verdade, no caso, ela não possa se estender por um bom período de tempo. Ela pode. Assim, por exemplo, como a religião, ela foi questionada em determinados momentos da sociedade, mas a religião ela ainda continua. A religião ela ainda tem o seu papel efetivo na sociedade, o seu papel de monitoramento, o seu papel religioso, do que seria o dar sentido à vida, no caso de algumas pessoas, mas não quer dizer que ela se perdeu com o tempo. Muitas vezes a gente tem um papel da religião agora muito mais forte do que muitas vezes a gente teria em um outro tempo passado. O fato do questionamento disso em relação à ciência não quer dizer que, por exemplo, essa verdade ela vai desaparecer com o tempo. Não, essa verdade ela ainda vai continuar, mas ela é passível de ser questionada. Assim como a ciência questionou as religiões, questionou os ritos, questionou as tradições do senso comum, e essa é uma das grandes diferenças entre o conhecimento científico e o senso comum, porque o senso comum, como já foi explicado, ele tem essa parte da verdade absoluta, ele tem essa questão com a verdade absoluta, de dizer que, por exemplo, aquela erva, como eu expliquei, ela vai funcionar para todas as gerações, vai funcionar para todas as famílias, no caso, e isso é a verdade absoluta que o senso comum prega. O conhecimento científico já é diferente. Conhecimento científico, a gente tem as análises, tem os métodos, no caso da ciência, e ele se encontra em um determinado resultado, mas não quer dizer que esse resultado, com o tempo, ele possa ser questionado. Assim como a gente teve questões das áreas das ciências exatas, das ciências naturais, que foram questionadas com um determinado passar do tempo, e assim como a gente tem as áreas das ciências humanas também, que também produz ciência, que também produz as suas verdades, mas que também podem ser questionadas com o passar do tempo. Que com o tempo essas verdades elas podem vierem à tona, vierem uma nova pesquisa científica que produza um determinado método para chegar em uma outra verdade, no caso do mesmo tema, e é isso que é uma das grandes diferenças entre a ciência e o senso comum, e como a ciência ela age através do método científico, através, como eu expliquei, através da quebra de padrões, da busca por uma realidade, que muitas vezes é uma realidade que foi investigada naquele objeto, mas não quer dizer que se possa generalizar essa realidade, por exemplo, como como eu citei no caso do senso comum. Essa busca pela realidade, é importante frisar de que é uma realidade ao qual se foi analisado, uma realidade ao qual daquele objeto de estudo. Não quer dizer que a mesma realidade de uma determinada tribo, no caso, com um determinado padrão, com um determinado costume,
é a mesma realidade, por exemplo, de um centro urbano, de uma capital. Então, quando se tem uma pesquisa científica com uma análise, com um objeto científico, isso vai determinar os padrões daquela comunidade e não de um centro urbano. Quando se for para um centro urbano, aí o método científico, a pesquisa, a análise de dados, a análise da população, dos seus costumes, vai ser diferente, porque agora a gente tem dois ambientes diferentes e, diferentemente do senso comum, nós não podemos generalizar, dizer que algo que acontece em uma determinada tribo, ela pode acontecer em um centro urbano, já que os padrões de costura, de gênero, costume, de gênero, de cultura, são totalmente diferentes. Então essa é uma realidade que é buscada pela ciência. Depois de todas as explicações ao qual eu pontuei sobre senso comum e sobre conhecimento científico, eu vou trazer agora para vocês duas questões, para a gente poder colocar em exemplos melhor como é que isso se dá na prática, da diferença entre senso comum e conhecimento científico. Pronto. A primeira questão ao qual a gente tem aqui, entre aspas, tá ok? Que é uma citação, segundo os dados do IBGE, a maioria da população brasileira é preta ou é parda. São autodeclarados, no caso do IBGE. Primeiro eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso é uma afirmação de conhecimento científico ou de senso comum. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco e que pudessem responder. Bom, agora vamos responder a questão e por que isso e por que a questão é em si. Vou ler novamente. Segundo os dados do IBGE, a maioria da população brasileira é preta ou é parda. Isso é um conhecimento científico. Por que é um conhecimento científico? É um conhecimento científico porque essa afirmação ela não foi feita ou não foi mencionada a partir de um achismo, a partir de algo que uma pessoa, no caso, pensou e que a população brasileira, a maioria era preta ou parda, ou porque ela olhou um determinado grupo social de uma determinada cidade e fez essa afirmação. Essa primeiro que é segundo os dados. Logo no começo da afirmação a gente vê, segundo os dados de onde? Do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, no caso. Então, segundo os dados do IBGE, que é um instituto que produz pesquisas sobre a população brasileira, a maioria da população brasileira é preta ou parda. Então, essa pesquisa, no caso do IBGE, sobre a população brasileira, ser a maioria preta ou parda, ela teve tudo o que já mencionei sobre o método científico, sobre ter um método científico, ter uma análise, ter um objeto de estudo, no caso, que é a população brasileira, e o que a pesquisa queria saber em si. No caso, seria uma pesquisa racial, para saber como a população brasileira se autodeclara. Se é preta, parda, branca, amarela, no caso. Então, a pesquisa constatou, com os seus métodos e suas análises, que a maioria da população ela é autodeclarada, no caso, preta ou parda. Então, por isso que isso é um conhecimento científico, porque teve um método, uma análise para se chegar em um determinado resultado. E a outra questão que eu trago aqui para vocês é uma afirmação também, que é, no dia de São Pedro, é certo que vai chover. Isso é um conhecimento científico ou um senso comum? Isso aqui é um senso comum. Por quê? Porque primeiro que esse senso comum, no caso, como a gente pode ver aqui o nome, São Pedro, ele é um santo de uma determinada religião, onde se associa, no caso, ao dia desse santo, ou se associa a esse santo, no caso das chuvas.
Então, toda vez que as pessoas falam, rezam, pedem, no caso, por chuva, e isso é muito conhecido nas áreas rurais, nas áreas do sertão, onde se tem um número muito grande, por exemplo, de zonas secas, se reza, se pede para São Pedro, no caso. Isso é um rito de uma determinada religião. Mas é certo, mas a afirmação fala que é certo que no dia de São Pedro vai chover. E um dos fatos que reforçam essa ideia, no caso, é porque no dia realmente de São Pedro está dentro do período de inverno, no caso das regiões, por exemplo, mais do Nordeste. Então, isso é uma das coincidências, no caso, ou não também, por conta do fenômeno comum esfria, como você tem uma zona de inverno, então nesse dia é muito propício à chuva. Então quem é religioso, no caso, que tem a sua religião, é devoto no caso do seu santo, aquela pessoa vai associar, por exemplo, a chuva e no dia de São Pedro ao santo. E isso é compreensível no caso, porque aquela pessoa, como eu falei, ela está pouco, digamos, envenenado, entre aspas, com o seu olhar religioso para poder crer naquilo e para poder ter uma afirmação como essa do senso comum. Quando a gente vai pegar para dentro do âmbito científico, a gente vai ver, no caso de explicações, por exemplo, de fenômenos meteorológicos, no caso sobre isso, sobre como nesse dia em específico, nessa parte do tempo do ano, essas regiões elas costumam esfriar um pouco mais e com isso acaba chovendo. E por isso que essa opinião de senso comum, no caso, de que é certo, vai chover, não quer dizer que isso não tenha nenhuma veracidade ou que isso, de alguma forma, a ciência fale que isso está errado, que isso estaria errado. Não é dessa forma. É só afirmando que essa opinião é um senso comum que para a religião faz totalmente sentido, porque existem as suas crenças, os seus hábitos, mas que para o âmbito da ciência, essa afirmação não faz tanto sentido assim, já que a gente tem outros modos e outros métodos, no caso, de comprovar do porquê no dia de São Pedro realmente chove em algumas regiões determinadas do país. Então, justamente essas duas questões são os contrapontos entre conhecimento científico e entre senso comum, no caso aqui a gente pegando já bem o conhecimento religioso, no caso do senso comum. E aqui entra aquelas questões, as questões já trabalhadas, por exemplo, nos tópicos já trabalhados da sociologia. No caso da ciência, enquanto uma opinião pode ser verídica, enquanto, por exemplo, essa realidade, por exemplo, da população brasileira em se autodeclarar preta ou parda, em sua grande maioria, ela pode mudar com o processo dos anos, ela pode mudar com o passar dos anos. Vai chegar um tempo que, por exemplo, a população brasileira ela pode se declarar mais parda e menos preta, ou mais branca, no caso. Isso depende, como a gente já explicou, a sociologia, ela estuda um processo de transformação em uma sociedade que está o tempo todo se modificando. Então, não é que essas pesquisas, elas não sejam, não é que sejam verdades, elas são verdades porque existem seus métodos e suas comprovações. Elas só não são o que a gente chama de verdades absolutas. As verdades absolutas, elas têm uma tendência a não sumir com o tempo. Por exemplo, no fato do dia de São Pedro chover. Como a gente falou, a religião já foi questionada, mas não é que a religião não deixou de existir, como tem pessoas que vão afirmar realmente que todo dia de São Pedro choveu e choveu por causa do santo, no caso. E esse tipo de verdade absoluta, ela vai perpetuar com o tempo. É passado de família a família, de geração em geração, dentro das religiões. Mas, por exemplo, uma verdade como essa, de uma pesquisa, onde as pessoas se autodeclaram preto ou parda, e em sua grande maioria se declararam preto ou pardas, no caso, essa verdade, ela pode, com o tempo, com as transformações da sociedade, ela pode acabar se modificando. E justamente por esse ser o objeto de estudo da sociologia, no caso, a sociedade, as suas transformações, com os seus costumes e hábitos, nesse papel que é um papel desafiador para a sociologia, porque como podemos estudar, no caso, o nosso objeto de estudo, se ele está em constante transformação, se
se ele está em constante desenvolvimento. Então vai ter alguns desafios, por exemplo, que vão ser mais questionáveis. Por exemplo, quando se é perguntado para um sociólogo, se é perguntado para um antropólogo, cientista político, alguma coisa que seja uma verdade absoluta. A gente não pode afirmar a gente não pode afirmar que determinado padrão ou determinada coisa vai seguir assim pelo resto da vida. A gente viu ao pouco do tempo e a gente vai ver dentro da nossa matéria, dentro dos nossos estudos, por exemplo, o quanto o modo de trabalho, o modo de cultura, o modo de educação, ele se perpetuou, se mudou por bastante tempo. E entre alguns séculos a gente tem mudanças totalmente drásticas, por exemplo, passando de um feudalismo para um período totalmente capitalista, onde você tem a entrada do dinheiro ali. E essas são questões que a gente vai desenvolver ao longo dos capítulos. Bom, então agora deixando a nossa aula já um pouco mais concluída, no caso já chegando às considerações finais, vamos passar um pouco sobre resumir o que a gente aprendeu, o que a gente viu nessa aula de hoje. A gente começou falando um pouco sobre as ciências sociais e sobre o modo de se fazer ciências nas humanidades, no caso. Muitas vezes a gente tinha a imagem do cientista, somente aquele cientista do laboratório, aquele cientista com um jaleco, com um casaco, no caso, um químico, um biólogo. E as ciências sociais, ela é justamente uma ciência onde ela inverte um pouco os papéis. A gente tem um cientista agora que é visto de uma outra forma, onde dentro das ciências sociais a gente tem três principais ciências, no caso, em suas três ramificações, que é a sociologia, a antropologia e as ciências políticas. Cada uma a gente viu que ela tem aspectos em comuns, mas também tem aspectos divergentes também. A sociologia, ela estudando mais um pouco dos centros urbanos, das revoluções que aconteceram, como a Revolução Industrial e como a Revolução Francesa, já citado. Então ela nasce, o contexto de nascimento da sociologia é a partir disso. E depois a gente tem a antropologia, que é essa ciência mais do hábitos, do homem, das pequenas tribos, das comunidades, começando ali com as grandes navegações, como a gente viu, e depois a gente tem a ciência política, que é uma das últimas ciências, que é a última ciência, a que forma as ciências sociais, que é quando as sociedades elas acabam mais entrando em âmbitos do aspecto de poder, das lutas de classe, da predominância, por exemplo, de um patriarcado. Então a gente tem as ciências políticas, que ela vai entrar nesse campo de investigação. Então a gente viu como é formada as ciências sociais e como se é feito as ciências na humanidade, como é o papel da ciência, desse objeto de pesquisa e de estudo dentro das áreas da humanidade. E a gente logo em seguida começou a desvencilhar um pouco do que seria conhecimento científico, do que seria senso comum ou saber popular, no caso. Então a gente teve as contradições entre senso comum e conhecimento científico, no caso, para se falar como se fazer ciência e o porquê de ser válido a busca do conhecimento científico. Depois a gente viu alguns tópicos ao qual a gente vai falar sobre as ciências e as suas buscas, que eram as buscas por verdade, por lógica, por objetividade e por conhecimento. E é justamente esses três temas que a gente foi trabalhado na aula de hoje, no caso, e que a gente ainda vai encontrar esses temas mais para frente em outras unidades, em outros temas, porque são temas que conversam. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é sociologia, sobre o que é antropologia e sobre o que é ciência política, e depois ainda vamos poder voltar aos temas como senso comum e conhecimento científico. Bom, pessoal, foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o tempo e a gente se vê em uma próxima aula.